Olá pessoal, meu nome é Flan Cândido e estou aqui para mais uma versão do quadro Fala Flan. Dessa vez uma versão diferente, estou aqui sem meu quadro que você já está acostumado de outras edições do Fala Flan. Vou direto ao ponto, o assunto dessa semana não é fácil, mas é um assunto legal, é um assunto que a palavra de Deus nos chama atenção e que com certeza vai nos ajudar a viver uma vida cristã um pouco melhor. Afinal de contas, Jesus aboliu ou não a lei? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai ter que analisar algumas coisinhas interessantes a respeito da palavra de Deus. Embora a Bíblia não faça claramente esse tipo de divisão, é comum nos estudos teológicos a gente subdividir a lei de Deus em algumas seções, tipo leis morais, leis cerimoniais, e alguns estudiosos dividem também em leis civis ou judiciais. Para a gente poder entender melhor como que a lei funciona, ou o que da lei continua ativo ou não, se tudo continua ou não, nós vamos ter que estudar então um pouquinho dentro dessas subdivisões que a gente tem. Uma forma clara de você entender o que é lei moral é você colocar um conceito que a gente tem a respeito de Deus. As leis morais, elas são atemporais, eternas, são universais. Elas são baseadas no caráter de Deus e por causa disso elas continuam em vigor até os dias de hoje. Um exemplo de lei moral é justamente o que a gente tem nos 10 mandamentos sobre não matarás. Não matarás vale desde que o mundo é mundo e vai valer enquanto existir mundo. Continua sendo lei de Deus, não existe tempo. Se está chovendo, não matarás. Se está de sol, não matarás. Se está de noite, não matarás. Não importa o dia da semana, não matarás. Isso é lei moral de Deus, não tem tempo, é atemporal, vale para todo mundo, em todas as culturas, vem do caráter de Deus. Já as leis cerimoniais são coisas do modo como você deve fazer as coisas, e no Velho Testamento a gente tem diversas informações a respeito disso. Por exemplo, em Levítico 14, conta como que alguém é purificado. Aí tem lá toda uma história, o sacerdote tem que pegar um cordeiro, matar, pega o sangue do cordeiro e passa no lóbulo da orelha direita, no dedão da mão direita, no dedão do pé direito. Depois de fazer todas essas coisas, pega um pouco de óleo, coloca na sua mão esquerda, pega o dedo indicador direito, coloca no óleo que está na mão esquerda, passa no lóbulo da orelha direita do sujeito, do dedão direito do sujeito, do dedão do pé direito do sujeito. Essas coisas são cerimônias, são só modos de fazer. E curiosamente, embora Deus talvez tenha alguma coisa por trás disso, mas essa cerimônia não nos revela muita coisa a respeito de Deus. Na verdade, não nos revela nada a respeito de Deus. Por causa disso, não nos acrescenta muito naquilo que a gente conhece de Deus e são simplesmente cerimônias, são simplesmente o modo de fazer as coisas. Quando a gente olha para a palavra de Deus para entender se Jesus aboliu ou não a lei, se Jesus acabou ou não com a lei, a gente vai ter que entender de que tipo de lei que a gente está falando. E uma coisa boa é nós podermos lembrar de um detalhe. Em Mateus 5,17, Jesus fala claramente: eu vim não para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Então, ponto final, Jesus não aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei. Existem pessoas fazendo teorias mirabolantes e até interessantes, curiosas, a respeito de usarmos a lei nos dias de hoje, baseado na pregação que algumas pessoas fazem de que Jesus aboliu a lei. Essas teorias são perigosas, são mentirosas, porque na realidade parte de um pressuposto que a Bíblia já é clara dizendo: Jesus não aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei. Mas é claro, eu e você sabemos disso, que a gente vai para a igreja, não importa qual dia da semana que você vai para a igreja, e ninguém de nós leva um cordeirinho, um cabrito, um boi, ou uma pombinha, ou uma rolinha, para poder ser sacrificado pelo nosso pecado, por qualquer outra coisa que a gente tem. O pastor da igreja não faz isso, os líderes das igrejas não fazem isso, eu e você, nós não fazemos isso. Por causa de quê? Algumas coisas então mudaram em relação a como se fazia no Velho Testamento e como se faz no dia de hoje. Essas diferenças basicamente estão no que é lei moral e no que é lei cerimonial de Deus. O que era lei cerimonial deixou de existir porque Jesus cumpriu tudo o que era necessário para nós. O que é moral de Deus continua valendo até hoje. Aí entra uma outra pergunta: mas como separar o que é moral do que é cerimonial? Algumas horas é fácil, outras horas já não é mais tão fácil assim. E quando as pessoas assumem que sabem exatamente o que é moral e o que é cerimonial, é onde a gente entra no risco maior. E, por exemplo, uma das coisas clássicas que a gente tem são os 10 mandamentos, que
na sua maioria, é considerado como lei moral de Deus. Mas tem a pergunta clássica. Sempre que aparece essa pergunta aqui no canal a respeito da lei de Deus, eu sei que ninguém está falando a respeito de levar cordeirinho para a igreja para matar, de levar boi, de perdoar pecado, de fazer cerimônia de purificação. O que a gente está falando normalmente são relacionados a comidas e muito exclusivamente do separar o sábado, de santificar o sábado ao Senhor. Como que funciona isso? O sábado faz parte dos 10 mandamentos. Mas será que os 10 mandamentos são todos leis morais de Deus? Como eu já falei no início, as leis morais de Deus, elas são atemporais, são eternas, são universais. Basta a gente fazer um filtro por esse padrão que a gente vai descobrir se todos os 10 mandamentos encaixam dentro deste padrão, que é um padrão, não é meu, é um padrão que é de Deus. Quando a gente coloca todos os 10 mandamentos para passar por dentro deste padrão, a gente vai descobrir que o sábado não se encaixa nele. O sábado, por exemplo, ele é temporal. É claro, ele só encaixa no sábado. Por causa disso, nós não temos na Bíblia uma razão pela qual nós separarmos o sábado para ofertar ao Senhor, embora ele apareça nos 10 mandamentos. E se eu separar o sábado, tem algum problema nisso? Claro que não. A palavra de Deus nos deixa garantido que nós temos liberdade daquilo que nós quisermos fazer, desde que isso não fira o que é lei moral de Deus. Em Mateus, no capítulo 12, um texto clássico que nós temos, é o mesmo texto onde Jesus fala que ele também é Senhor do sábado. No verso 5, Jesus fala a respeito de pessoas que violavam o sábado e nem por causa disso era cometido um pecado. Essas pessoas não eram pessoas quaisquer. Na realidade, essas pessoas eram os sacerdotes que serviam no templo. Serviam no templo oferecendo sacrifícios, serviam no tabernáculo também, na antiguidade, oferecendo sacrifícios, fazendo cerimônias de circuncisão, que aliás também era um trabalho que poderia ser feito no sábado, em algumas horas era obrigatório fazer no sábado, e nem por causa disso era um pecado. E uma das características da lei moral de Deus é, se você viola, isso é um pecado. E um fato de que Jesus também fez coisas no sábado, violando o sábado, nos deixa saber que não era uma lei moral, porque Jesus não cometeu pecado algum. Em Atos, no capítulo 15, quando os discípulos, os apóstolos, se reúnem tentando descobrir o que nós vamos fazer com essas pessoas que chegaram à fé cristã e não vieram do judaísmo. Eles concluem algumas coisas que eles iriam fazer, entre essas, evitar aquilo que era sacrificado a ídolo, se preservar das imoralidades sexuais, mas em hora alguma fala pra gente a respeito do sábado ou mesmo de qualquer outras comidas que os judeus evitavam e até hoje evitam, e algumas pessoas também evitam nos dias de hoje por questões de saúde, por questões morais próprias, mas não por uma obrigação bíblica. Os apóstolos nem sequer mencionaram o sábado, embora fosse algo muito importante para o povo judeu, mas para o povo gentio que estava chegando à fé cristã não faria algum tipo de diferença, porque nada mais era do que uma cerimônia destinada ao povo hebreu. Mas aí entra uma outra pergunta também. Flan, e se eu quiser guardar o sábado, eu estou pecando? É claro que não. Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, ele fala: ninguém julgue a você pelo aquilo que você come, pelo aquilo que você bebe, pelas suas festas religiosas, pelas suas luas novas, nem pelos seus sábados. A palavra é clara pra gente. Você não deve julgar nem você que guarda o sábado, nem você que não guarda o sábado, deve julgar um ao outro baseado nessas coisas. Porque a palavra de Deus nos dá liberdade para escolhermos o que nós iremos fazer, o dia que nós iremos considerar. Paulo também fala na carta aos Romanos, no capítulo 14, que algumas pessoas consideram uns dias mais importantes do que os outros. Outros já consideram todos os dias iguais. As curiosidades são sempre o seguinte: quando alguém considera um dia importante e o outro considera o dia igual, aquele que considera o dia igual considera importante ou não importante? Pessoalmente, eu considero todos os dias iguais e todos os dias importantes, para que eu viva uma vida digna na presença do meu Senhor, uma vida que o alegra e uma vida que me deixe testemunhar aquelas pessoas que estão à minha volta a respeito da fé salvadora que eu tenho em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo 2 que Jesus desfez na sua carne todas as coisas que nos ligavam a leis de mandamentos. Então nós não estamos mais debaixo da lei de mandamentos. E algumas pessoas lá então fazem, algumas dessas teorias que eu mencionei também falam: mas se nós não estamos debaixo da lei, a gente fica livre para poder pecar. É claro que não. Paulo também fala isso especificamente na carta aos Romanos, no capítulo 6. Aliás, a carta aos Romanos, no capítulo 6, começa exatamente assim, dizendo: o que nós vamos fazer então? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja abundante? E Paulo é enfático: é claro que não.
Já lá no verso 15, ele nos fala também, nós não iremos permanecer no pecado porque nós não estamos mais debaixo da lei. E se nós fizéssemos isso, em tudo aquilo que nós colocamos o nosso corpo em servidão, nós colocamos essas coisas como sendo nossos senhores. Se nós servimos ao pecado, nós somos escravos do pecado. E se você já foi morto para o pecado, como você pode continuar sendo escravo do pecado? Mesmo sem a obrigação da lei, a lei continua sendo boa. E é isso que a palavra de Deus nos fala, para nos mostrar aquilo que é o pecado. Embora nós não estejamos escravizados pela lei, e sim nós estamos libertos por Jesus Cristo. Romanos no capítulo 14 também é enfático em nos dizer o seguinte, começa o capítulo dizendo assim, não julguem ninguém. Algumas pessoas são fracas e por causa disso elas só comem vegetais. Outros comem de todas e quaisquer coisas. Uns consideram, o verso que eu já mencionei, uns consideram uns dias superiores a outros dias. Que todos nós façamos aquilo que nós fazemos para honrar e glorificar o nosso Deus. Que aquilo que nós vivemos seja para honrar e glorificar o nosso Deus. Mas aí moram algumas outras coisas que também podem gerar algum perigo. Se aquilo que eu não sou obrigado a fazer pela Bíblia, por Deus, eu sou obrigado a fazer na igreja, sejam quais forem essas coisas, seja o meu jeito de vestir, seja o meu modo de me embelezar, seja o dia que eu escolhi para poder servir ao Senhor de uma forma mais intensa, quaisquer dessas coisas, quando elas se tornam obrigatórias, fora daquilo que a Bíblia nos ensina, isso é legalismo. E todo legalismo beira o farisaísmo, o que a Bíblia condena. Então, seja aquilo que você faz, seja guardar o sábado, seja não guardar o sábado, faça para o Senhor. Isso não vai mudar em nada o seu relacionamento com Deus em relação à sua salvação. Se alguém te disser que muda, corra. Porque o que muda em relação à nossa salvação é a fé ou não que você tem em Jesus Cristo como seu Senhor. Respeite as pessoas, respeite os pensamentos das pessoas. Uma regra que a gente tem aqui no canal da Bênção, uma regra que eu tenho aqui no quadro Fala Flan. Eu jamais vou expressar para você a minha opinião. Eu vou te dizer aquilo que a Bíblia fala. Você tem a liberdade de chegar às suas próprias conclusões. Não escapula daquilo que a Bíblia diz. Não fuja daquilo que Deus quer, faça aquilo que Deus quer, escolha o seu melhor caminho, adore ao Senhor, respeite os seus irmãos e seja uma bênção.